Por isso que nesse momento nós temos uma escolha. O caminho mais excelente, o caminho do amor, ou o caminho mais tortuoso, o caminho da perdição eterna. Escolhei, irmãos, dentre vós, o que vocês querem. 1 Coríntios 13. Vamos ler o versículo 13. Em seguida, vamos orar. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Senhor amado, tua palavra nesse momento está aberta nas nossas mãos. Palavra essa, Pai, que é viva e poderosa. Pedimos, Pai, que de fato nessa noite possa trazer a nós vida, possa trazer a nós mudança, uma reflexão sincera, se de fato nós temos vivido de acordo com a sua palavra. Nós não queremos, Pai, ser surpreendidos naquele dia e receber palavras negativas do Senhor, como nunca os conheci, ou apartai-vos de mim, maldito. Vivendo, ó Pai, uma vida regrada, achando, ó Pai, que nós estamos sendo salvos, quando na verdade estamos longe. Nos ajuda a conhecer a sua palavra e vivê-la. Ajuda-nos, Pai, a viver como foi pedido em verdade, santidade e em amor. Pedimos, Pai, a tua graça essa noite sobre a sua palavra. Trata todos os nossos corações aqui, Senhor, para a glória do Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Não é de hoje, já tem bastante tempo, pelo menos no meio evangélico, se fala muito sobre amor. E vez após vez, as pessoas estão sempre envolto, né? Sempre trazendo à memória essa palavra, amor. Falando do evangelho, eles vão falar, é o evangelho do amor. Falando de Cristo, Jesus, ele agiu em amor. Deus, ele ama. Sempre envolto na questão do amor. Mas será que nós, como cristãos, entendemos o que a Bíblia fala sobre amor? Ou nós imaginamos ou idealizamos o que é o amor e queremos então que todas as coisas estejam debaixo daquilo que nós entendemos ser o amor, mas diferente do que a Bíblia diz? Então, será que realmente, olhando para a Escritura, vamos falar aqui no capítulo 13 e outras passagens sobre o amor, será que realmente entendemos o que isso significa? Então, hoje está cheio de pessoas palpiteiras, não sei se existe essa palavra, mas pessoas que dão palpite sobre o que significa muitas coisas. O amor significa isso, fé significa aquilo, esperança significa aquilo. Mas a questão é o que a Bíblia diz sobre isso. É o que para mim importa e eu imagino que é o que para você importa. Não é o que fulano, ciclano ou beltrano acha ou diz. É o que a Escritura ensina. Bem, Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 12, ele vai dizer que pelo fato da iniquidade aumentar, o amor de muitos esfriará. Então, nós estamos vivendo numa época, numa sociedade que dispensa comentários. Eu imagino que seja claro para você que o amor de muitos já se esfriou. Você sai na rua, você abre o jornal, as manchetes, e você logo vê e você logo percebe o egoísmo, o antropocentrismo,
A pessoa preocupada apenas consigo mesmo e não há amor. As pessoas pensam mais em si mesmas do que no próximo. Mais no seu bem-estar do que no próximo. Logo, o amor de muitos se esfria. Não tem mais empatia, misericórdia, compaixão para com os homens. É sempre como muitos acabam vivendo, apesar de repudiar o Antigo Testamento, mas vivem como no Velho Testamento, olho por olho e dente por dente. E aí, Paulo, no próprio 1 Coríntios, capítulo 16, algumas folhinhas à frente, ele nos instrui no versículo 14, dizendo o seguinte: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. 1 Coríntios 16, 14. Tudo o que nós vamos fazer, agir, deve ser feito com amor. Não deve ser feito com ódio, com raiva, não deve ser feito por orgulho ou por qualquer outro sentimento que não seja o amor. Todas as coisas devem ser feitas com amor. E aí a primeira pergunta, já a primeira reflexão. Do seu acordar até o seu deitar, eu imagino que você faça várias coisas. E todas essas coisas que nós estamos fazendo ao longo do dia são feitas com amor? São feitas com amor ou são feitas por outro sentimento? Movidas por outro sentimento que não o verdadeiro amor? Primeira pergunta. E você vai pensando aí, vai raciocinando aí. Outro ponto que eu gostaria de salientar, antes de entrar propriamente no capítulo 13, é que o meu amor, ele não depende do amor do próximo, do amor do outro. Como assim? Não, eu só vou amar o irmão Daniel se ele me ama. Se ele não me amar, eu também não amo. Jesus é claro em ensinar isso nos evangelhos, como quando diz, que proveito tem vocês saudarem apenas aqueles que te saúdam? Ora, bendizei os que vos maldizem, orem por aquele que vos perseguem. Tudo isso que Jesus está falando é você agir independente da atitude do próximo. Então, eu preciso orar por ele, ainda que ele não ore por mim. Eu preciso bendizer ele, falar bem dele, ainda que ele fale mal de mim. Então, o evangelho, a forma como nós vivemos o evangelho, não depende da conduta do outro. Depende propriamente da nossa fidelidade a Cristo, não da atitude do outro. Portanto, eu vou amar a outra pessoa, eu vou amar o meu próximo, não porque ele me ama, mas porque eu sou fiel a Cristo. E Cristo disse que nós devemos amar. Então, o primeiro ponto é, nós não somos pessoas que têm a condição para com o próximo. Não somos pessoas condicionáveis. Não, eu faço se ele fizer. Se ele não fizer, então eu não faço. O mundo é assim. O mundo vai cumprimentar aquele que cumprimenta ele. O mundo vai dar presente àquele que presenteia ele. O mundo vai sorrir àquele que sorri para ele. Mas o cristão, ele vai amar aquele que odeia a ele próprio. O cristão, ele vai bendizer aquele que fala mal dele, porque ele segue os passos de Cristo. Capítulo 13, em 1 Coríntios, Paulo aqui fala sobre o amor, e é conhecido esse capítulo como o capítulo do amor, porque Paulo aqui ele explica de maneira mais clara e objetiva sobre o que é esse tal amor, que de fato a Escritura está repleta falando amar uns aos outros, o amor do Pai, e tantas passagens que falam do amor, Paulo aqui tenta explicar o que é esse tal amor. Mas no capítulo 12, versículo 31, o último versículo do capítulo 12, Paulo diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Opa! Procurar com zelo, com a melhor maneira que eu posso, com dedicação, os melhores dons.
Quais são os melhores dons para que eu possa procurar? Mas o versículo não termina. Paulo ainda diz: e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ora, se eu perguntasse a você se você gostaria de andar num caminho perigoso ou num caminho mais excelente, qual que você escolheria? Num caminho mais difícil, num caminho mais excelente? Qual que você escolheria? Você vai escolher o mais excelente. É o melhor caminho. E, claro. Agora, Paulo diz assim, vou mostrar a vocês, vou falar com vocês, eu vou expor a vocês um caminho mais excelente. O melhor caminho, acima do que eu já tenho falado agora, até agora, do que eu tenho mostrado, um caminho ainda mais excelente. E aí ele entra no capítulo 13. O capítulo 13 fala sobre este caminho mais excelente. O caminho que todos gostam de sentir, mas poucos gostam de dar: o amor. Todos gostam de receber o amor, mas poucos gostam de doar e dar do amor. Versículo 1, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e eu não tivesse amor, eu seria como um metal que soa ou como um sino que tine. A igreja de Corinto, se você parar e observar toda a carta de Corinto, você vai ver que é uma igreja repleta de dons. Talvez uma das igrejas que mais tinha dons, penso eu, talvez tinha todos os dons lá dentro. Discernimento, língua, profecia, fé e por aí vai. Todos os dons manifestos lá dentro. Mas Paulo diz aqui uma coisa interessante. Ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu soubesse francês, japonês, aramaico, hebraico, chinês e tudo que você possa imaginar, e ainda além dos homens, eu ainda soubesse a língua dos anjos, se eu sabia quais, eu iria saber qual é a linguagem celestial, como que funciona, sei todos os dialetos, todas as palavras, sei tudo. Ainda que eu sei isso, parece alguém muito espiritual. Parece alguém realmente usado por Deus, alguém acima da média. Mas Paulo diz que se essa pessoa, versículo 1, não tem o amor, é como um metal que faz barulho, que soa. Um objeto que não tem vida. Um objeto que faz barulho, mas que ele não tem vida. Não serve para nada. Então Paulo está dizendo que o dom de língua, por mais importante que seja, por mais espiritual que seja, sem amor, não serve de nada. De nada. No versículo 2, ele ainda fala sobre vários pontos. Ele fala: ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse os mistérios, tivesse todo o conhecimento e tivesse a fé capaz de transportar montanhas. Imagina um cristão desse, que ele tem todo o conhecimento, ele tem a fé capaz de mover montanhas, ele sabe todos os mistérios de Deus e ele tem o dom da profecia, de pregar, de revelação. Você imagina um cristão desse? Mas aí Paulo diz: se esse não tem o amor, nada será. Nada será. Às vezes nós, como seres humanos, vamos focar muito aqui nestas coisas. Não, eu preciso desta fé que move montanhas. Não, eu preciso da profecia. Não, eu preciso das línguas. Não, eu preciso estudar as escrituras e saber tudo. Ótimo. Pergunta: você tem desenvolvido em amor? Porque senão, nada disso vale. A busca pela profecia, a busca pelo conhecimento, a busca pelos mistérios, a busca por essa fé, nada vale se eu não desenvolvo o meu amor. Sou eu que diz. Paulo que diz: se não tem amor, nada seria.
No versículo 3, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Agora, uma pergunta. É possível alguém vender todos os seus bens, toda a sua fortuna, entregar para os pobres sem amar os pobres? É possível alguém se desfazer de tudo aquilo que ele tem, todas as suas riquezas, que é o que Paulo está dizendo aqui. Se eu entregar distribuir toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, será que uma pessoa que não ama os pobres distribuiria toda a sua fortuna para os pobres? É o que Paulo está dizendo. Se eu fizer isso, mas sem amor, de nada. Então é possível parecer que eu amo, mas sem amar. É possível as pessoas olharem para mim e acharem, olha, o Felipe ele realmente ama. Olha, o Felipe ele realmente tem o dom de amar, sem amar. Porque a motivação por trás de entregar os bens aos pobres pode ser outra do que realmente amor. Eu quero, como os fariseus eles faziam, eles oravam em pé nas esquinas, para parecer o quê? Espirituais? Mas de fato eram? Realmente era aquilo? Ou não? Eu posso entregar os meus bens, a minha fortuna para os pobres, por vanglória, para que as pessoas olhem para mim e dizem, veja como ele ama os pobres. Veja como ele é generoso. Veja como... Mas não é nada daquilo de amor. É apenas o intuito de ser aplaudido pelos homens. E ainda ele diz, ainda que eu faça sacrifícios, entregue o meu corpo para ser queimado. Eu posso passar noites e noites em claro fazendo vigília, mas se eu não amo, de nada vale. Eu posso passar uns 40 dias em jejum, mas se eu não amo, de nada vale. Eu posso ler a Bíblia toda em um ano, naquele calendáriozinho lá, todo dia um pouquinho, mas se eu não amo, não adianta nada. Ou seja, tudo que eu for fazer para Deus, se eu não amar, não adianta nada. É como o próprio Paulo diz aqui, o sino que tinha. Só faz barulho, mas que, enfim, não serve para nada. Bem, afinal, o que é este amor? Tudo bem, Paulo? Eu entendi que a minha vida cristã, ela deve estar envolvida em amor, no amor. Se eu fizer qualquer outra coisa, mas não estiver pautado em amor, é perda de tempo. Então, o que é este amor, Paulo? Como que funciona esse amor, Paulo? Como é que eu pratico este amor, Paulo? Como é que eu sei, Paulo, que eu amo? Então, Paulo, aqui ele vai explicar o que é este amor. O exemplo claro que nós temos de amor é o próprio Cristo. Cristo foi o exemplo perfeito de amor. Então, quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e você vê a forma como Jesus ele respondia às pessoas, a forma como ele tratava as pessoas, o que ele fazia, você ali nota um exemplo de amor, o próprio Cristo. E no versículo 4 até o versículo 7, né, o início do versículo 8, Paulo explica o que é. No versículo 4 ele começa, o amor é. O amor é. O que é o amor, Paulo? O amor é. É o quê? Primeira coisa que ele fala, sofredor. O amor, ele está disposto a sofrer. E é a primeira pergunta, ou a segunda pergunta. Você está disposto a sofrer? Porque Cristo é o exemplo. Ele veio e ele sofreu
por mim e por você, pessoas indignas do sofrimento de Cristo. Então é a pergunta: você, eu, estamos dispostos a sofrer? A sofrer? Ou estamos naquela frase: pare de sofrer? O amor é benigno. A palavra benigna no grego é gentil, amável, tem uma bondade prática, é útil ao próximo, ainda que este não mereça. Isso é ser benigno. É eu ser útil ao meu próximo, bom para com o meu próximo, ainda que ele não mereça a minha bondade, a minha gentileza, o meu amor. Isso é ser benigno. Estamos dispostos a isso? Estamos dispostos a ser gentis com quem nos maltrata? Estamos dispostos a ser pacientes, bondosos com aquele que nos trai? Com aquele que faz o mal conosco? Será que realmente estamos dispostos a isso? A resposta para isso vai dizer se eu amo ou não. Se eu não estou disposto, significa que eu não amo. Se eu estou disposto, se eu faço, então eu amo. Somos gentis com aquelas pessoas que você sabe que é, como a gente diz muitas vezes, carne de pescoço, difícil de lidar, difícil de... Somos gentis? Ou tratamos com grosseria, tratamos com desdém? O que nós fazemos? O amor não é invejoso. Você tem inveja? Às vezes não é só inveja de bens, de riquezas, de coisas que as pessoas têm, não. Às vezes é inveja do que a pessoa é. Você tem inveja? Eu gostaria de ser como aquela pessoa. Eu gostaria de falar como aquela pessoa. Eu gostaria de ter aquela... Isso é inveja. O amor, ele não tem inveja. Ele não inveja nada de ninguém. Versículo 4 ainda. O amor não trata com leviandade. O que é leviandade do grego? Não age com indecência, não é inconveniente, não possui um comportamento vergonhoso, não é rude, não é desrespeitoso, não é ofensivo e jamais é grosseiro. Isso é o que é, não age com leviandade. Então, numa situação onde acontece coisas que você precisa ser grosseiro, você age com grosseria ou não? Aquele sentimento de raiva, aquelas palavras para ferir, para machucar, vem ou não? Se sim, você não ama. Você e eu não amamos. Você é desrespeitoso com as pessoas, desrespeita elas, não respeita, não age com o mínimo de decência. Você é uma pessoa inconveniente, fala o que não deveria, age ou se porta como não deveria, fala demais. Você não ama. Você não ama. Não, eu amo sim, não amo, irmão. Porque o amor não trata com leviandade. E se eu ajo assim, significa que eu não amo. Amo a mim mesmo. Porque eu falo aquilo que eu quero, mas eu não amo o meu próximo. Porque eu desrespeito. Eu sou inconveniente com ele. Ele continua ainda. Não se ensoberbece. Fez alguma coisa boa, deu certo. Falou para a pessoa tomar uma decisão, uma atitude, a pessoa tomou e deu certo. Ele não se ensoberbece por causa disso. Ele não se vangloria. Ele não bate palmas para si mesmo. Pelo contrário, ele se humilha. Ele não vai se vangloriar, não vai achar que é o cara, que é o melhor. Deus ouviu minhas orações, está vendo, irmão? Ensoberbecido. Ensoberbecido. Essa pessoa não ama. Versículo 5. Não se porta com indecência. Ou seja, suas vestes
não são indecentes. Seu comportamento não é indecente. Suas palavras não são indecentes. Seus pensamentos não são indecentes. Então eu amo. Se eu digo que amo o meu próximo, mas eu me porto com indecência, eu não amo o meu próximo. Eu não amo aquele a qual eu quero salvar ou eu quero edificar. Pelo contrário, eu o odeio. Eu o odeio. Versículo 5 ainda. Não busca os seus próprios interesses. Vem cá. Numa relação de amizade, casamento, você procura os seus próprios interesses? Sua própria satisfação pessoal? Ah, eu procuro. Você não ama. Você não ama. O amor. Por que é tão difícil amar? Porque isso aqui é totalmente contrário à carne. Tudo que está aqui é totalmente contrário à carne. A carne, ela quer fazer tudo que é oposto. Você acha que a carne quer sofrer? Você acha que a carne quer buscar o interesse do próximo? Você acha que a carne, ela não quer se vangloriar? Ah, nunca quero me vangloriar. Não. Sofrer? Poxa, como eu gosto de sofrer. Para mim, a melhor sensação que tem é sofrer. Quem mundano fala isso? Ninguém. Então isso é totalmente contrário à carne. Então a questão é, falando desse ponto aqui, você procura o interesse do próximo? Vem cá, irmão. Quais são os seus interesses aí para eu chegar junto e a gente fazer seus interesses aí? Ah, não, mas se eu agir com ele assim, eu vou perder tanto. Aí eu vou perder meu tempo, eu vou perder meus recursos, eu vou perder seus interesses. Mas o interesse do teu irmão e o interesse daquela pessoa que precisa ser salva. Quais são os interesses? Isso é amor. Versículo 5. Não se irrita. Será que a gente se irrita? Às vezes com coisas pequenas a gente se irrita. Com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, pessoas de trabalho, nos irritamos. E quando isso acontece, claramente mostra para mim que eu não amo. Eu posso dizer com a minha boca, eu te amo, meu irmão. Eu te amo, minha irmã. Eu te amo, filho. Mas se eu me irrito, por exemplo, mostra claramente que eu não amo. E ainda continua, versículo 5. Não suspeita mal. Não suspeita mal. Não fica imaginando coisas dos quais não tem certeza. Não fica tentando adivinhar o que está acontecendo. Suspeitas malignas. Não tem nada disso. Ele chegou mais tarde em casa. É porque, na verdade, ele está fazendo coisas erradas. Não, o amor ele não fica suspeitando mal, não. Eu vi o irmão lá naquela situação. Com certeza ele está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. O amor não suspeita mal, não. O amor ele não vai pensar o que é mal. O amor ele vai pensar o que é o bem, o que é bom. Ele vai pensar a partir do momento que de fato concretizar. Realmente ele estava naquela situação de pecado. Fora isso, ele não fica maquinando, imaginando, suspeitando, criando coisas na cabeça sobre o que é e o que não é. Ele não suspeita mal. O amor caminha aqui e o mal caminha do outro lado. O amor é o oposto daquilo que é mal. Versículo 6, não folga com a injustiça, ou não se alegra com a injustiça. Aconteceu uma injustiça, aconteceu algo de errado. Lá, ó, tá vendo? É isso aí, ó. Bandido morreu, é isso aí, tá vendo? A coisa ruim aconteceu com aquele que fez coisa errada, tá vendo? Colheu o que plantou. O amor não faz isso. O amor não faz isso. O amor não se alegra com a injustiça, com aquilo que é injusto, com aquilo que é errado. O amor não fica rindo, não fica brincando com coisas. A pessoa morreu, tá lá e fica fazendo piada. Não, o amor não faz isso. Versículo 6 ainda. Mas
folga ou se alegra com a verdade. Aquilo que é a verdade, aquilo que é o certo, então aí está a alegria. Não está naquilo que é errado, naquilo que é mal. E aí, versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso é o amor. Ah, isso aqui eu não estou, ele, ela, eu não estou suportando mais. Você não ama. E este amor aqui, não é esse amor que está acostumado a se ver no mundo, não. O amor que está aqui é o amor ágape. É o amor que vem de Deus. E tudo que está escrito aqui, eu não sei se você reparou ou não, mas é o que Deus, é o que Cristo fez. Tudo que está escrito aqui. Se você parar para raciocinar, para analisar, você vai ver aqui o próprio Cristo. O próprio Cristo você vai enxergar aqui. Cristo, ele se alegrou com a injustiça? Ou ele se alegrou com a verdade? Cristo buscou seus próprios interesses? Ou o interesse da humanidade? Cristo aqui, ele sofreu? Cristo foi benigno? Cristo, por acaso, foi invejoso? Nós estamos aqui vendo o próprio Cristo. E este amor de Cristo é que precisa invadir os nossos corações. Não adianta, irmãos, congregarmos, buscarmos fé, dons, buscarmos várias coisas, conhecimento, se não tivermos amor, de nada vale. Apenas um objeto. Apenas um objeto. Por isso que a nossa vida cristã, ela precisa estar envolta no amor. Então essa é a pergunta. Você realmente ama? Você realmente está disposto a amar? Eu e você fomos chamados para isso, para amar, assim como Cristo foi chamado para amar. Cristo, quando ele amou, ele se entregou. Cristo, ele não foi chamado para ficar apenas sentado, igual nós estamos aqui sentados, reuniões 2 vezes na semana, e tá tudo certo. E a gente faz as nossas coisas, faz o nosso negócio, vive a nossa vida. Nós não fomos chamados para isso. O amor, ele vai muito além disso. Muito além disso. E aí, o versículo que nós lemos, o versículo 13, Paulo diz, agora, permanecem essas 3. O que, Paulo? A fé em Cristo, a esperança da nossa salvação e o amor. É o que nós temos. É o que nós temos hoje. E aí, Paulo? Só que destas 3, existe uma que é maior. Qual, Paulo? O amor. O amor supera a fé, o amor supera a esperança. É o amor. Se eu amo, eu vou ter fé. Se eu amo, eu vou ter a esperança. Mas se eu não amo, se eu não possuo este amor, em vão é a minha fé e em vão é a minha esperança. Por isso que tudo é em volta do amor. Então, tira da cabeça aquela ideia de amor, um sentimento, aquela coisa que as pessoas mistificam por aí, as pessoas colocam algo. Não, amor é isso aqui. O amor sofre, o amor ele não inveja, o amor não busca. Isso aqui é amor. Isso aqui é agir como Cristo agiu. E essa, irmãos, deve ser a nossa meta. Amar. Como a Escritura ensina. Eu, por exemplo, preciso crescer muito nisso aqui. É demais. Demais eu preciso crescer em 1 Coríntios 13. Mais do que qualquer outra coisa descrito aqui nas Escrituras, eu preciso crescer em amor.
Cristo foi bem claro, se eu não me engano, João 13:35. E nisto todos saberão que sois meus discípulos, se contarem uns aos outros, se darem folheto às pessoas, se vocês congregarem, se amarem uns aos outros. As pessoas vão saber que sois meus discípulos. Não é entregando folheto, não é colocando um megafone, não é fazendo nada. É se vocês amarem uns aos outros. Se eu pratico isso aqui, uns com os outros. Aí as pessoas saberão que sois meus discípulos. Por quê? Porque foi o que Cristo fez. Então nós vamos saber que somos discípulos de Cristo. Então é a pergunta final. Cristo te chama para amar. Está disposto? Agora, preciso lhe falar a verdade. A verdade. Nem sempre amar significa ser amado. Nem sempre. Como Cristo. Ele amou, mas ele não foi amado. Pelo contrário, ele foi rejeitado. A luz que iluminou os homens foi rejeitada. Nem sempre você vai dar amor e você vai receber amor. Essa é a verdade. Mas a questão não é a recompensa aqui e agora. Por isso que ele diz, permanecem a fé, a esperança. A nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa é no céu. Nossa maldita geração nos ensina a querer recompensas aqui e agora. Você fazer algo e já ter a recompensa daquilo. Agir de alguma e já ter a recompensa daquilo. O que Cristo nos promete não é a recompensa aqui e agora. É a recompensa celestial. Então, você está disposto ou disposta a ser como Cristo? Merece o galardão, com certeza. Ser como Cristo, agir como Ele, amar sem esperar ser amado. Meu irmão, minha irmã, palmas, coroa da vida para você. Mas se você não está disposto, não está afim disso, naquele dia será dia de tormento, será dia de tristeza. Você vê aquele que o amou, aquele que entregou a sua vida por você, você não fez o mesmo por ele quando deveria fazer. Você não sofreu por ele quando deveria sofrer. Você não buscou os interesses dele quando deveria buscar. E aí, aquele momento, ele vai olhar para você triste. Mas o destino é certo. A condenação. Por isso que nesse momento nós temos uma escolha. O caminho mais excelente, o caminho do amor, ou o caminho mais tortuoso, o caminho da perdição eterna. Escolhei, irmãos, dentre vós, o que vocês querem. Ou o caminho do amor, ou da perdição. Vamos orar.